2.4 Alguma poesia e o novo Estado brasileiro. Em 1930, Carlos Drummond de Andrade publica o primeiro livro de poesias, Alguma Poesia, dedicado a Mário de Andrade. No poema Lanterna Mágica, fala de Belo Horizonte, Sabará, Caeté, Itabira, São João del Rei, Nova Friburgo, Rio de Janeiro e Bahia. Dedica os poemas de Alguma Poesia aos amigos confrades da vida de Belo Horizonte na década de 1920, sendo a primeira geração dos modernistas mineiros. O Brasil entra na sua Revolução Social, Industrial e Política em 1930, definida por Bresser Pereira, 2014. Ver Bresser Pereira, CL, a Construção Política do Brasil, São Paulo, edição 34, 2014. Como uma organização econômica que integra nação e desenvolvimento. Em síntese, trata-se da Constituição do Estado Nacional acima dos pactos oligárquicos regionais e essencial para a industrialização do país em um novo contexto na economia política mundial devido à falência do liberalismo com a crise sistêmica de 1929. A burguesia industrial paulista terá novo espaço político no governo ao lado de uma nova burocracia estatal constituída e com mudanças significativas no sistema social brasileiro impulsionadas pela burocracia de Estado, onde estavam acomodados interesses empresariais, defensores da industrialização, nacionalistas, intelectuais da classe média com formação nos mais diversos domínios e representantes dos trabalhadores organizados em busca de uma nova relação entre o capital e o trabalho, com interferência estatal, gerando como resultado a proteção na instauração dos direitos trabalhistas e o apogeu da legislação trabalhista, que marcou o novo ciclo da expansão do capitalismo brasileiro nas próximas décadas. Uma perspectiva de industrialização retardatária comandada pela intervenção estatal em um pacto desenvolvimentista, onde estava excluído o interesse principal do setor exportador nas relações previamente construídas no domínio econômico internacional da chamada República Velha Brasileira. A intervenção estatal criou a Companhia Siderúrgica Nacional em 1941, a Companhia Vale do Rio Doce em 1942, o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em 1943, como instituição destinada à formação de mão de obra trabalhadora para os incentivos à industrialização. No domínio empresarial do período, dentre outros nomes, é preciso destacar o de Roberto Simonsen, defensor inconteste do planejamento das ações dos setores privado e público, intelectual, homem de negócios e principal idealizador na fundação da Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, com o objetivo de formar a capacitação de dirigentes para os empreendimentos públicos e privados. Sua principal defesa era a do desenvolvimento nacional liderado pelo setor privado e propunha como membro do Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial a intervenção estatal na economia via planejamento e a proteção da indústria nacional perante a competição de mercado internacional. Entretanto, o próprio Simonsen, que inspirou a aprovação de uma visão de planejamento no Conselho de Planejamento, não viu a aprovação devido a choques com outra estrutura, que era a Comissão de Planejamento Econômico, o qual resultou no veto pelo então presidente. A indústria disputava espaço na coalizão governamental, aprovando políticas e tendo políticas usadas em uma estrutura governamental que não refletia-se essencialmente monolítica na implantação das políticas sociais e econômicas. Ver Diniz, 1978. Diniz, Empresário, Estado e Capitalismo no Brasil, 1930 a 1945, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978. As relações de Vargas no Rio Grande do Sul, no espectro político, foram transferidas para a composição do governo federal, tanto na direção de burocracia estatal, quanto as relações com industriais, trabalhando na perspectiva de industrialização da economia brasileira. Relações que foram ampliadas a partir da fundação do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, em 1928. Ver Marcovitch, 2009. Marcovitch, J. Pioneiros e Empreendedores São Paulo, EDUSP, 2009. As mudanças promovidas na sociedade brasileira a partir do governo de Getúlio Vargas foram profundas e de grande significado do domínio cultural, envolvendo um conjunto de atores de ideias compartilhadas por grupos sociais já no final do período do Império e na transição republicana. O desenvolvimentismo no governo Vargas é uma síntese de correntes de pensamento definidas pelo nacionalismo, em defesa da indústria, e pelo positivismo. Ver Fonseca, 2011. Fonseca, D.C.P. Gênese e Precursores do Desenvolvimentismo no Brasil, São Paulo, a Era Vargas, edição Unesp, 2011. O viés nacionalista, herdeiro do período colonial e das revoltas subsequentes, aprofundou-se na última década do século XIX e no início do período republicano, com a visão de atraso social e econômico como resultante das relações de dependência junto ao sistema econômico internacional. O mineiro Américo Werneck defendia intervenção governamental em prol da agricultura nacional. O avanço do nacionalismo penetrou no início republicano no universo intelectual e com muita ênfase no domínio da formação militar. No meio intelectual passa a ter estrita convivência nas ordens discursivas proferidas pelos defensores da industrialização como política necessária para o desenvolvimento e a independência nacional. Já em 1882, a Associação Industrial do Rio de Janeiro lançou um manifesto, liderado pelo médico industrial nascido em Diamantina, Antônio Felício dos Santos, que ao lado de outros defensores da industrialização, como Amaro Cavalcante e Aristides de Queiroz, condenava o liberalismo puro e a omissão governamental, com relação às iniciativas industriais. A partir de um Estado equilibrado financeiramente, profissionalizado via burocracia, organizado e consagrador do planejamento, seria possível construir um pacto social nacional com o objetivo de promoção do desenvolvimento, em que a cultura e a formação educacional desempenham funções essenciais na unificação de uma perspectiva ou identidade nacional.
O Estado brasileiro assume a identificação com o papel de agente da modernização, de promotor de políticas públicas para a redução das desigualdades geradas pelas relações de mercado, sendo burocrático na integração dos interesses dos setores produtivos e industriais, onde era necessário o domínio sobre as atividades culturais que, por excelência, formam a base ideológica do modelo político de intervenção social. De acordo com Gomes, 2011, ver Gomes, C.A. Autoritarismo e Corporativismo no Brasil, São Paulo, Ed. Unesp, 2011. Foi um modelo que reconfigurou as fronteiras entre o público e o privado na sociedade brasileira, que tem um sustentáculo intelectual em pensadores como Oliveira Viana, Azevedo Amaral e Francisco Campos, integrantes da geração dos anos 20, no período modernista em Belo Horizonte, em que alguns integrantes compreendiam a impossibilidade de traçar a modernização do país pela trajetória liberal clássica, como era defendido na política nacional e tradicional. A construção de uma nação e de um povo, como defendida no meio intelectual, tinha principal correspondência no domínio cultural e, sob vários aspectos, cruzava nos conceitos, na intervenção de ordem cultural com o movimento modernista brasileiro em suas diversas manifestações. Sobretudo, o fundamento da Constituição da Inteligência Nacional presente já em 1920. Francisco Campos, natural de Dores do Indaiá, advogado formado em Belo Horizonte e deputado pelo Partido Republicano Mineiro, foi o primeiro dirigente do Ministério da Educação e Saúde do governo Getúlio Vargas, indo posteriormente para a direção política do governo. Foi substituído por Gustavo Capanema, no Ministério, natural de Pitangui e formado em Direito em Belo Horizonte. Capanema foi integrante da intelectualidade modernista da Rua da Bahia, na capital mineira, nos anos 1920, e ministro da Educação e Saúde durante todo o governo de Getúlio Vargas, realizando uma série de ações relacionadas à saúde, à educação, à proteção do patrimônio histórico nacional e com aproximação à intelectualidade nacional, tendo como chefe de gabinete o poeta modernista mineiro Carlos Drummond de Andrade. Governo que em todo período pode ser definido como realizador dos interesses estratégicos do capital, reduzindo o papel de oligarquia agrária exportadora, configurando uma tendência estável de intervenção governamental nos setores produtivos, que apresentou como resultado o êxito com relação ao crescimento econômico mobilizado na expansão da indústria e em novos modelos de urbanização. Ver Paula 2021. Paula AJ, O Capitalismo no Brasil, Curitiba, Cotter 2021. Sobre Drummond, Iglesias, 2010, argumenta que em seu primeiro livro, Alguma Poesia, já manifesta no poema Lanterna Mágica um retrato vivo de Minas Gerais com as considerações e retratos das cidades mineiras e que, ao desenrolar de sua obra poética, trata a história como participante do passado, do presente e do futuro com caráter subjetivo. A história que serviu Drummond de inspiração foi a homenagem a lugares ou a pessoas por quem tinha admiração, como Tiradentes, Aleijadinho, Manuel Ataíde, Beethoven, Charles Chaplin, Machado de Assis, Emílio Moura, Manuel Bandeira, Rodrigo de Melo, Franco, Mário de Andrade, Kafka, Portinari. Iglesias, 2010, página 263. Iniciou sua atividade literária no Diário de Minas e depois foi chefe de gabinete de Capanema já nos anos 30, por uma amizade e compromisso intelectual conjunto desde que foram colegas de turma no Colégio Arnaldo em Belo Horizonte em 1916. Uma obra poética que adquire contornos pessoais, subjetivos e explicitamente políticos em movimentos diferenciados nos mais diversos contextos, tendo a história como referência. No segundo livro, Brejo das Almas, de 1934, o poema O Voo sobre as Igrejas, em que situa a procissão dirigida à matriz de Antônio Dias em Ouro Preto. Brejo das Almas é um município em que é cogitada a mudança de nome, já que vai se tornando mais próspero pelo aumento da exportação do toucinho, mamona, ovos para outros municípios, e onde vai se desenvolvendo a cultura da cana-de-açúcar. O que mais pode ser esperado? No livro de poemas A Rosa do Povo, de 1945, é que Drummond demonstra poesia engajada, onde destaca o combate ao fascismo perante a dura realidade da guerra em toda a sua extensão, o duro ensaio da Guerra Civil Espanhola, em que é assassinado o poeta Federico García Lorca, até a ampla tragédia da Segunda Grande Guerra, em que se destaca a epopeia soviética para derrotar o nazifascismo. Já no primeiro poema do livro, Consideração do Poema, Drummond sinaliza um novo espaço no domínio da poesia. Em A Morte do Leiteiro, poema que Mário de Andrade qualifica como obra muito relevante que apresenta o conflito social armado nos versos, dá-se a tragédia do integrador de Leite, humilde assassinado, o que no compromisso social do poeta abre a perspectiva de nascimento de uma nova ordem social. Em São Paulo, na década de 1930, o arquiteto ucraniano Warchavchik inaugurava as primeiras casas em estilo modernista. Warchavchik, como a sua própria na Vila Mariana. Os conflitos na denominada Revolução Constitucionalista de São Paulo com o governo de Getúlio Vargas em 1932 foram intensos e, em decorrência disso, os modernistas paulistas se agruparam para cuidar da produção intelectual. É o período em que Mário de Andrade lança Contos de Belas Artes e os poemas 29 Bichos, Os Gatos e Dor. Foi um momento em que as propostas governamentais se afunilaram para uma posição mais determinada do governo Getúlio na área cultural e, do mesmo modo, no governo paulista, com a criação da USP em 1934. Em 1935, Mário de Andrade seria nomeado diretor do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo. O trabalho reconhecido levou à aproximação e início do trabalho na constituição do SPHAN, SFAM, entidade sediada no Rio de Janeiro que, após fundada, marcaria um ponto comum
comum entre o discurso modernista e o governo federal relacionado ao patrimônio histórico nacional. A contratação de Mário de Andrade pelo ministro Gustavo Capanema para atuar em São Paulo, trabalhando com o novo diretor do ISFAM, o Belo Horizontino da geração de 1920 da capital mineira, Rodrigo Melo Franco de Andrade, significou uma nova trajetória na cultura nacional, porque no âmbito do patrimônio cultural significou a obrigação para com a preservação do passado ao lado do caminho traçado em direção ao futuro, construídos por uma elite dirigente ciente dos valores que defendia que deveriam perdurar. Uma ruptura com o cenário consolidado que Lima Barreto denunciava em suas crônicas no Rio de Janeiro de 1910 e 1920, quando da preparação para o centenário da independência em 1922, em que o prefeito municipal destruiu o Morro do Castelo, sítio histórico e local da fundação da cidade, bem como várias edificações coloniais, dando lugar à cidade nova comandada pela especulação. Ver Resende 2007. Resende B. Lima Barreto, cronista do Rio, Rio de Janeiro, autêntica 2017. 2.5. O Patrimônio Histórico Nacional. A serviço do SPHAN, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPHAN, Mário de Andrade viajava pelo interior de São Paulo, catalogando edificações de valor histórico, templos e imagens sacras. Foi a oportunidade para se dedicar aos registros fotográficos que compunham os relatórios mensais trocados com Rodrigo de Melo Franco, Tércio 2019. A estrutura montada para a preservação do patrimônio histórico foi o Decreto-Lei 25 de 30 de novembro de 1937, assinado por Getúlio Vargas e Gustavo Capanema, com o objetivo de, abre aspas, organizar a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. No artigo 1º definido o patrimônio histórico e artístico nacional como conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja do interesse público, quer por sua vinculação em fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. No artigo 2º demonstra a amplitude da iniciativa estendida a bens pertencentes às pessoas naturais, bem como às pessoas jurídicas, de direito privado e de direito público interno. Institui o tombamento no artigo 4º, selecionando o ato as dimensões arqueológica, etnográfica, paisagística, histórica e das belas artes. Antes, em 10 de novembro, foi proclamado o início do Estado Novo, com o cancelamento das eleições presidenciais, extinção dos partidos políticos e implantação da censura. Uma Constituição outorgada tendo como ministro de Justiça o mineiro Francisco Campos e a nomeação de interventores nos estados. A missão conceitual difundida pelo governo Vargas, iniciava com a moratória da dívida externa justificada pela necessidade de salvaguardar recursos para a promoção do progresso nacional, conforme o pronunciamento do chefe de Estado. A cultura como fomento estatal e a absorção dos principais expoentes da intelectualidade nacional do aparelho de Estado é de fundamental importância para o desenvolvimento do Estado Novo no governo Getúlio Vargas. A revista Cultura Política expressava as posições dos intelectuais como capazes de salvar o país porque estavam em sintonia com os novos postulados e tendências do mundo. Em sintonia, os mais diversos aspectos da chamada inteligência nacional contribuíam com textos, obras literárias, livros que debatiam o universo de identificação da cultura e a identidade nacional. Grandes contribuições de Sérgio Buarque de Holanda, Cassiano Ricardo, Gilberto Freire e Caio Prado Júnior advêm do período que, do ponto de vista do Estado, eram significativas, sendo divulgadas como expressões genuinamente brasileiras em uma ordem social em que o trabalho e a paz favorecem as iniciativas criativas coletivas. A definição do papel dos intelectuais como participantes ativos na formação de uma nova ordem, sendo formadores de opinião pública entre o governo e o povo, fica demonstrado na influência do pensador espanhol Ortega y Gasset. Vocês precisam ler esse autor. Esse aqui é um dos maiores escritores ali da Europa, Ortega y Gasset. No que se refere, tem um livro dele chamado O Homem e os Outros, que é muito bom, muito bom. No que se refere à percepção da cultura como divulgadora de ideias comuns, comuns, que caracterizam a identidade nacional. A subversão em nome da massa significa sufocar tudo que é diferente, magnânimo, individual, qualificado e seleto. Quem não for como todo mundo corre o risco de ser eliminado. Gasset 2016. Aí vocês podem ver, Gasset OJ, Rebelião das Massas Campinas, vídeo editorial 2016. Muito bom, Rebelião das Massas. Nas palavras do intelectual da época, Paulo Augusto Figueiredo, abre aspas, tendo da vida uma compreensão profunda e do mundo uma visão integral, baseando-se a sua política nas necessidades totais do homem, o Estado brasileiro busca realizar através de uma cultura total um homem total, quer dizer, um homem pleno dentro de uma sociedade plena. Fecha aspas, Bastos 2006. Vocês podem ver aí, Bastos R.E., Paulo Augusto Figueiredo e o pensamento autoritário no Brasil. Em Ridente, tudo com I, Ridente M. Bastos R.E. Roland. De Intelectuais e Estado Belo Horizonte, ed. UFMG 2006. Dessa forma, a crise mundial, sob uma ótica política do período, é explicada pela carência de uma elite dirigente bem formada, capaz de compreender e atuar perante os anseios e as necessidades da massa popular, uma herança deixada pelo liberalismo que necessitava ser ultrapassada. Esqueci de mostrar aqui uma imagem do viaduto Santa Teresa. Na verdade, não é o viaduto em si, mas um dos postes que ilumina o viaduto. Tá aqui, viaduto Santa Teresa, foto do autor.
Papapá. Dessa forma, a crise mundial, sob uma ótica política do período, é explicada pela carência de uma elite dirigente bem formada, capaz de compreender e atuar perante os anseios e necessidades da massa popular, uma herança deixada pelo liberalismo que necessitava ser ultrapassada. Os conflitos internos de escritores, artistas e intelectuais brasileiros no contexto do Estado Novo eram amortecidos nas perspectivas abertas das diferentes manifestações empreendidas em torno do Ministério da Educação e Saúde, que agregava, sob a direção de Gustavo Capanema, diferentes tendências, desde as simpáticas ao discurso socialista em torno dos contatos com o Partido Comunista Brasileiro, até as influências corporativas que tinham referência no modo estatal associado à experiência fascista italiana. Michele, 2012. Michele S. Vanguardas em Retrocesso, São Paulo, Companhia das Leis, 2012, faz uma análise das vanguardas modernistas nas sociedades argentina e brasileira e apresenta diferenciais quanto à produção cultural, estando os primeiros principalmente vinculados ao mecenato e à imprensa argentina nas oportunidades de emprego, enquanto a vanguarda modernista brasileira esteve naturalmente integrada a diversas articulações políticas regionais na década de 1920 até a maior confluência no aparelho de Estado e no governo de Getúlio Vargas. No governo de Getúlio Vargas, perdão. Na visão do autor, a acolhida dos intelectuais nos anéis do governo Vargas garantiu a eles o cacife político para a reinvenção da mística nacionalista que deu impulso a políticas importantes nas diversas áreas da atividade cultural. Sob essa órbita, os trajetos de Borges na Argentina, no ano de 1930, do golpe do militar Uriburu, e os de Mário de Andrade, da Aliança Liberal Getulista no Brasil, seguem uma linha de participação cultural na impossibilidade da democratização da cultura e de produzir obras ancoradas na sintonia de recuperação e reconhecimento das tradições nacionais adormecidas. No trabalho do anteprojeto para a constituição do SPHAN, SPHAN, Mário de Andrade demonstrou um sentido de amplitude ao compreender como obras patrimoniais, a arte popular, a arte ameríndia, a arte histórica, a arte erudita, nacional e a arte estrangeira. Nesse contexto estão presentes todas as impressões e os conceitos que formou de suas viagens a Minas Gerais em 1919 e em 1924 e depois à Amazônia, bem como ao Nordeste do Brasil em 1927, 1928 e 1929. Logo nos trabalhos do SPHAN e do Departamento de Cultura de São Paulo, Mário de Andrade avança em trabalhos conjuntos com os pesquisadores Cláudio Levi Strauss e Dina Levi Strauss, trabalhando para a Universidade de São Paulo, a USP, o que na preocupação de Mário de Andrade poderia contribuir para o desenvolvimento da metodologia de pesquisa científica em solo brasileiro. No anteprojeto produzido por Mário de Andrade para a formação do SPHAN, é definida a finalidade da instituição de determinar, organizar, conservar, defender e propagar o patrimônio artístico nacional. Todas as manifestações elencadas como artísticas estariam submetidas a 4 livros de tombamentos para neles serem inseridos os nomes dos artistas, coleções públicas e particulares e as obras de arte que irão pertencer ao patrimônio artístico nacional. O anteprojeto foi entregue ao ministro Gustavo Capanema em 24 de março de 1936. Em carta para o Belo Horizontino Rodrigo de Melo Franco, com data de 4 de maio de 1936, Mário de Andrade manifesta satisfação pela nomeação de Rodrigo para a direção do SPHAN. Em 29 de julho de 1936. Vocês veem como é que a coisa era diferente, né, antigamente, né? Em 29 de julho de 1936, Mário manifesta em carta para Rodrigo que achou ótimo o projeto feito a partir do anteprojeto, no qual salientou que o mesmo e o ministro ajudam na organização definitiva do SPHAN. Andrade, 1987, Andrade, FMR, Rodrigo e o SPHAN, Rio de Janeiro, Ministério da Cultura, 1987. Em entrevista ao jornal O Globo, de 22 de outubro de 1936, Rodrigo de Melo Franco já se manifestava sobre as joias artísticas brasileiras que estavam sendo retiradas ilegalmente do país a preços exíguos, pagos por colecionadores internacionais. No jornal Correio da Manhã, de 12 de janeiro de 1939, Rodrigo detalha várias ações empreendidas de reparação e conservação de obras de arte, quais sejam no convento de São Francisco, em Salvador, no santuário em Pernambuco, erguidos no período da guerra contra os holandeses, bem como intervenções em monumentos em Ouro Preto, Mariana, Sabará, São João del Rei e Raposos, em Minas Gerais. Em 12 de julho de 1940, em visita a Belo Horizonte, Rodrigo Melo Franco concede entrevista ao jornal O Diário e trata da organização do Museu do Ouro, em Sabará, a partir da restauração da antiga Casa de Intendência do Ouro, e detalha como será organizado o Museu da Inconfidência em Ouro Preto pelo Patrimônio Artístico Nacional. Se manifesta ainda sobre o projeto em andamento para a construção de um hotel de turismo em Ouro Preto. Rodrigo Melo Franco, nos arquivos textuais de próprio punho e nas entrevistas para órgãos de imprensa, sempre deixou claro que as melhores fontes para o estudo da história da arte no Brasil são os arquivos das igrejas, porque revelam não só as formas e as transformações das obras, mas também as biografias das condições em que os artistas desenvolveram suas atividades. Exemplifica relatando a relação dos mestres e oficiais profissionais
profissionais e artistas que trabalharam na construção da Igreja do Carmo em Ouro Preto, em um ambiente de rivalidade e empenho das ordens terceiras católicas, as Irmandades. Nessa obra monumental contribuíram o Aleijadinho, seu pai Manuel Francisco Lisboa, o mestre José Pereira dos Santos, Francisco de Lima Cerqueira, construtor dos templos do Carmo e de São Francisco em São João del Rei, e Manuel da Costa Taíde, o mais famoso dos pintores mineiros, dentre outros, Andrade, de 1987. Andrade FMR Rodrigo e o ISFAM, Ministério da Educação e Cultura, MINC, MINC, Rio de Janeiro, 1987. Em um de seus artigos, público, esqueci de mostrar aqui o Hotel Itatiaia, em Belo Horizonte, 1945, projeto Rafael Alberti, foto do autor. Esse hotel aqui, se eu não estiver enganado, ele fica na Praça Rui Barbosa, tá? Fica ali na Praça Rui Barbosa e ele existe até hoje. Acho que eu parei aqui, porra. Nem sei onde eu parei, porra. Ô, caralho. Vamos voltar aqui. Em um de seus artigos públicos, Rodrigo chama atenção para o fato de toda a análise de riscos nas construções dos templos na Minas setecentista ter sido obra dos próprios profissionais que neles trabalhavam. Na inauguração do Museu da Inconfidência Ouro Preto, em agosto de 1944, data do bicentenário de nascimento do poeta inconfidente Tomás Antônio Gonzaga, o dirigente do ISFAM manifestou a importância de descentralizar como política de governo a abertura de museus e casas culturais para que a população pudesse conhecer de perto, na sua própria realidade, a história nacional dos sítios de seus acontecimentos. Salientou ainda a instalação do museu como um empreendimento da colaboração das autoridades federais, do governo estadual e do universo eclesiástico. A ordem discursiva do dirigente do ISFAM deixa implícita uma visão comum demonstrada também por Mário de Andrade na concepção do anteprojeto sobre a preservação do patrimônio histórico como política de educação das massas aliada ao sentimento de nacionalidade imperante no Estado Novo do governo Getúlio Vargas. Pinheiro, 2006, ver Pinheiro Bressan, LM, Origens da noção de preservação do patrimônio cultural do Brasil, Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo, São Paulo 2, 2006. Pinheiro ressalta em todo o trabalho inicial e empreendedor do ISFAM a política implementada por um grupo restrito de intelectuais e profissionais, o que impediu atingir compreensão mais ampla sobre as manifestações artísticas e culturais na história brasileira. No contexto em que os projetos e decisões políticas foram construídos, existiam ainda fatores limitantes, como o próprio desconhecimento da arquitetura colonial brasileira em maior profundidade. Dessa forma, os bens elencados como de patrimônio histórico não refletiam um consenso acerca do próprio valor histórico, o que no trajeto brasileiro já vinha sendo demonstrado desde as preocupações manifestas anos atrás, em 1924, pelo deputado e poeta mineiro Augusto de Lima, pelo deputado pernambucano Luiz Cedro, em 1925, pelo presidente de Minas Gerais, Fernando Melo Viana, e no mesmo ano pelo deputado baiano José Vanderlei de Araújo Pinho, em 1930. Projetos para a criação de uma estrutura nacional destinada à preservação dos monumentos históricos. Em 1924, no mês seguinte, a visita da caravana paulista às cidades históricas de Minas Gerais, em abril, era constituída em São Paulo a Sociedade dos Amigos dos Monumentos Históricos do Brasil, por iniciativa de D. Olívia Guedes Penteado, e cuja redação do estatuto ficou a cargo do poeta franco-suíço Blaise Cendrars. Os dois integrantes da caravana inauguraram uma iniciativa que procurava atrair o capital privado e defendiam no estatuto subvenções públicas ao lado de diretrizes amplas para a conservação do patrimônio histórico. A iniciativa foi sustentada na absorção do Aleijadinho como grande escultor do século XVIII por parte de Cendrars e dos modernistas paulistas, sendo agregada a preocupação com a destruição do patrimônio das igrejas. Calil, 2012. Calil AC, sob o signo de Aleijadinho, Blaise Cendrars, precursor do patrimônio histórico. Vitruvius, outubro de 2012. E continuando, o discurso em torno da preservação do patrimônio, ecoou na política, na alta hierarquia eclesiástica, mas ainda não se constituía como uma ação organizada de Estado, na interface entre privado e público. A ordem discursiva de preservação do patrimônio histórico e cultural no correr do tempo incorpora ações conjuntas quando imóveis privados, considerados na visão do poder estatal como bens a serem tomados, passam a ser regidos por normas de conservação. Caso típico do Museu do Ouro em Sabará, antiga Casa de Intendência do Ouro. Pelo fato de o proprietário do imóvel não considerar factível conciliar normas de preservação com a condição residencial que almejava, se desfez do imóvel, possibilitando a manutenção do mesmo como bem público pelo ISFAM. Ver Costa 2012. Costa L. Museu do Ouro, Vitruvius, outubro de 2012. No período colonial, nas casas de intendência, o ouro em pó era transformado em barra e marcado com brasão real português no combate ao contrabando. A casa de fundição de Sabará foi aberta em 1724 e foi extinta por Dom Pedro I em 1833.
Em 1944, o estado do imóvel era deplorável. A restauração ocorreu no domínio do conceito de museus regionais, que agrupavam documentação que era identificada como parte da formação cultural nacional. Aí tem um nome aqui que eu não sei expressar, não sei ler esse nome aqui. DINNOUTI 2009. DINNOUTI-HT, Museu do Ouro, Belo Horizonte, Escola de Arquitetura 2009. No aspecto mais amplo dessa realidade, entretanto, pode ser observada a análise crítica construída por Sérgio Micheli no ensaio ISFAM, Refrigério da Cultura Oficial, quando aborda que, devido à desimportância das instituições culturais, a política de proteção de tombamento, em suma, do patrimônio histórico, foi construída em um viés classista, identificado como escolhas de sítios, o conceito de bens culturais e históricos, com as expressões centradas na arquitetura, o que significou concentrar nas visões das frações das elites letradas dirigentes na sociedade brasileira. Um pouco antes, em 1933, ocorreu um grande desentendimento na política mineira envolvendo os irmãos Virgílio Melo Franco e Afonso Arinos Melo Franco. Afonso, então dirigente do jornal Estado de Minas, de propriedade de Assis Chateaubriand, aguardava a nomeação de Gustavo Capanema ou do irmão Virgílio para o cargo de interventor no estado de Minas Gerais, em decorrência da revolta de 1930, por Getúlio Vargas. Getúlio nomeou Benedito Valadares e, em oposição, os irmãos fundaram o jornal Folha de Minas, uma experiência de sucesso na mídia jornalística pela atração de colaboradores críticos para o jornal, como o familiar Rodrigo de Melo Franco, Manuel Bandeira, Gilberto Freire, Mário de Andrade e Sérgio Buarque de Holanda. Movimento na imprensa mineira que teria na sequência um rico espaço de desenvolvimento do jornalismo, tendo nascido também o Diário, vinculado à Arquidiocese de Belo Horizonte, como colaboradores como Edgar da Mata Machado, ou Edgar, não sei, Guilhermino César e Aires da Mata Machado, dentre outros críticos respeitados na sociedade. O jornal teve como um dos principais dirigentes o escritor e teatrólogo João Etienne Filho, muito bem relacionado no ambiente intelectual, artístico e esportivo na capital mineira, e que abriu as portas do jornal a novos colaboradores, com uma política objetiva de identificação de novos talentos literários e no domínio do jornalismo, Werneck 2012. Política que possibilitou a revelação da segunda geração de modernistas, composta por Otto Lara Rezende, Hélio Pellegrino, Fernando Sabino e Paulo Mendes Campos, entre outros escritores cronistas que se vinculavam a novos meios de expressão, o que levou ao surgimento de revistas diversificadas na capital mineira, já na abertura da década virtuosa de 1940, quando as relações do movimento modernista em Minas Gerais frutificam em novas direções. Acho que eu vou parar por aqui, que ainda falta coisa aberta ainda, tá? Acho que eu vou dar uma pausa por aqui e depois eu continuo na próxima leitura que eu fizer aqui no canal. Que aí eu vou tentar ler até a página 104. Vai ser a penúltima leitura, né? Vou tentar dar uma adiantada aí. Serão 16 páginas? 16 páginas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Falou!